Lá no Kybalion, a primeira lei é a lei do mentalismo. Então, o que fala a lei do mentalismo? O todo é mente, o universo é mental. Só aqui já dava para eu dar uma aula. Só aqui já dá 2 horas de já conteúdo. dá 2 horas de conversa. Né? Tudo é mental. Tudo é o que está no seu plano mental. O seu plano mental é a forma como você vê. Você só vê o que você enxerga. O que você não conhece, você não consegue ver. Né? Se tudo é mente, a minha mente também mente. Então a minha mente, por conta do lugar onde eu estou falando, do lugar onde eu cresci, da própria bagagem que eu fui aprendendo, ela pode me confundir. Né? O objetivo principal aqui é a gente entender que esse todo, né, todo é todo o universo, né, de Deus até todas as suas criações. Tudo é mental. Qualquer coisa que a gente for criar hoje, que a gente for escrever, que a gente for produzir, começa no mental. Uhum. Qualquer ideia que eu tiver, então assim, vou lançar uma mochila, eu vou lançar um celular novo, tudo começa de uma ideia. Então tudo é mente. Tudo começa no plano mental. E é o mental que cria essa realidade. De realidades paralelas e de várias outras percepções que a gente tem. Né? Quando ele fala o todo é mente, principalmente esse todo, ele está falando do todo como Deus. Então Deus é algo que está no nosso mental. Né? Muitos desses axiomas, dessas leis, né, eu vou me referir ao Pai Nosso algumas vezes, porque é uma coisa que está na língua de todo mundo de alguma forma já ou recitou, ou sabe o que é o Pai Nosso. Então algumas coisas eu vou explicando, eu vou me referindo ao Pai Nosso. Né? Deus é o todo, né? E esse todo é mental. Quando ele fala isso, o que ele está falando? Que ele está no meio de nós. Verdade, é verdade. Deus está no meio de nós. Se ele está no meio de nós, ele é o todo, então ele está na minha mente. Né? Verdade. Está em todos os lugares, né? Sem esse mental, não existiria a realidade que a gente percebe. Né? E tudo é uma criação desta mente, que em várias sociedades ocultas, secretas, que hoje nem são mais tão secretas assim, eles chamam de grande arquiteto, que é esse processo desse mental criado. Né? Então, quando ele fala todo, ele está falando de Deus. Esse Deus está dentro de nós, eu sou uma parte desse Deus. Né? O eu sou, que muitos espiritualistas falam, é isso, é essa porção divina que está aqui, que é o todo, e que ela é principalmente partindo do seu plano mental. Né? A lei que eu mais gosto é a segunda, que é a lei da correspondência. Essa é um pouco mais fácil de explicar. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Aí as pessoas, mas como assim? No Pai Nosso a gente fala assim, na terra como no céu. Nossa, interessante que ele faz bastante. O Pai Nosso, então, seriam as 7 leis. Dá para você fazer algumas associações com essas leis. Legal. Né? Essa lei da correspondência é muito importante, por exemplo, como eu falei, para a gente pensar a astrologia. O que acontece no céu reflete aqui na Terra. E o que reflete aqui na Terra reflete no céu. Se eu quero entender o que está acontecendo aqui, eu olho para o céu. Se eu vejo a posição dos planetas, a posição dos signos, né, os trânsitos que estão acontecendo, eu consigo inferir, eu consigo ter algumas direções do que vai acontecer aqui. Os próprios 3 reis magos olharam para o céu para a vinda do Cristo. A Bíblia tem muitas referências astrológicas. Né? E a coisa dos 3 reis magos é um exemplo bem legal para falar sobre isso. Né? Toda vez que eu olho para o céu buscando uma direção, eu tenho astrologia. Né? Não só o signo solar ou o seu horóscopo, mas é uma forma de você identificar, de fazer previsões, de entender os movimentos que estão acontecendo. Então o que acontece no céu é o que acontece aqui.